Algumas pessoas querem que algo aconteça, outras desejam que aconteça, outras fazem acontecer. Michael Jordan, lá do outro lado do hemisfério, descreveu a vida, mas com certeza ele estava descrevendo a nossa querida convidada Raquel Castilho Calbente. Palmas para ela! Que linda! Nossa! A nossa querida estreante da temporada 2025 do Tô Com Elas. Empresária, sócia da RD Soluções em RH, especialista em gestão de pessoas, PNL, oratória, marketing, organização, psicologia organizacional, mãe, mulher e empresária de sucesso. Essas são as pingas, né, Raquel? Só as pequenas pingas. É só o comecinho. No decorrer desse episódio, a gente quer saber um pouco mais dos tombos, mas antes receba as minhas boas-vindas e as boas-vindas da doutora Lu. Raquel, é um prazer imenso ter você aqui conosco, né, nesse nosso primeiro episódio da nova temporada de 2025 do nosso Tô Com Elas, que é sempre preparado com tanto carinho, né, onde a gente seleciona a dedo os nossos convidados para estar aqui, né, e saber um pouquinho mais da sua história de vida, porque a gente sabe que você tem uma história aí muito importante, né, que você pode nos contar aqui, né, e que serve aí de um grande alerta para muita gente, né, e como você conseguiu, né, chegar em uma determinada fase da sua vida e mudar tudo isso, né, seguir aí com esse sorriso encantador nos olhos, com essa alegria de viver, né? E pôde ressignificar tudo aquilo que você passou. Né? Então a gente quer ver um pouquinho de você. Uau! Que boas-vindas, hein? Maravilhoso. Primeiramente, muito obrigada, né, por vocês terem me selecionado, vocês terem me escolhido. Me sinto muito honrada por essa oportunidade, já que você, doutora Mércia, é uma pessoa que eu admiro muito, e doutora Luciane também. Desde a primeira vez que nos vimos, nos identificamos e, de alguma forma, nos conectamos a ponto de, naquele momento, eu compartilhar alguns pontos com vocês da minha vida pessoal, mesmo nós estando num ambiente profissional. E neste momento, não só neste momento, mas em muitos que eu já vivi, eu entendo que quando nós estamos num ambiente profissional, dependendo das pessoas que nós encontramos, é muito importante que haja essa conexão, né? Até para nós, de repente, fecharmos futuros negócios, para a credibilidade aumentar. Quem é a Luciane? Quem é a Mércia? Qual que é a sua história? Qual que é a sua dor? Qual que é o seu amor, o desamor? O que te faz feliz? O que te alegra? E naquele dia do amigo secreto, naquele almoço, no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo, que eu tenho orgulho de falar que eu sou da Zona Leste, nós tivemos essa oportunidade e não é à toa que nós estamos aqui hoje. Então, muito obrigada pela oportunidade de vocês terem me recebido tão bem. E sobre a minha história, posso começar? A gente tá pode ir, pode. Fica à vontade. Gente, isso é muito espontâneo, tá? Eu preciso falar para vocês. Eu não costumo, isso é uma prática minha da vida inteira, embora eu ache que preciso dar uma pequena melhorada. Eu não costumo estudar a minha fala. Todos os lugares que eu vou, as apresentações que eu faço, é como se tivesse tudo aqui, e a forma natural como sai a fala, para mim é a coisa mais importante da vida. É eu ser eu. Olha, eu vou falar assim, se sair errado, ok, se ficar... Sou eu estou sendo eu, isso é muito importante. Eu jamais entraria num lugar para gravar qualquer coisa que eu não estivesse sendo eu. Ou para vender alguma coisa, ou para agradar alguém. Não, eu vou falar assim, porque se eu falar assim, as pessoas vão me ver, né? E elas vão falar, nossa, Raquel, uau, como fala bem, né? Nossa,
Mas, ao mesmo tempo, claro, dependendo do ambiente, nós temos sim que nos adaptar a certas comunicações, o que hoje aqui não é o caso, porque eu acredito que eu realmente tenha que ser eu, e isso é um prazer enorme para mim. Vamos lá. Vamos lá, né? Então, Raquel, a gente já conversou antes, como você bem colocou, né? E a gente queria que você contasse um pouco, né? Até para os nossos ouvintes, tudo, ter conhecimento um pouco do que é uma vivência de uma criança, né? Que hoje é uma mulher formada, uma CEO de uma empresa, com uma filha, Luísa, né? Que é muito amada, né? Então, como que é você ter passado as suas experiências que você passou, né? E tudo que você vivenciou, que a gente já sabe, mas o nosso público ainda não sabe, mas irão saber. Vamos saber. E você trazer, né? Ressignificar tudo isso para você trazer hoje tanta espontaneidade, tanta energia, tanta fé que você tem, né? E tanto amor dentro do seu coração. Amém. Conta um pouquinho essa história pra gente. Bom, essa comunicação nem sempre foi assim, né? Nem sempre fui uma pessoa que me comunicava de forma espontânea, no sentido do eu ser eu, justamente por conta da infância, né, que eu tive, que eu considero que não foi muito agradável ali durante muitos anos da minha vida. Eu venho de uma família de 11 irmãos comigo, sendo que um deles é legítimo, que é o filho da minha mãe e do meu pai. Esse irmão, infelizmente, ele não está mais entre nós. A minha mãe doou ele no nascimento. E quando eu nasci, o meu pai estava preso. Meu pai foi preso quando a minha mãe estava com 4 meses de gestação. Depois que eu nasci, a minha mãe foi visitar, né, o meu pai no Carandiru, na época, né? E dentro dessas visitas, ela me deixava na mão ali dos colegas, né, dos bandidos, não sei se é assim que fala, para se relacionar com meu pai. E nesse episódio ela acabou engravidando do meu irmão. E nesse meio período, meu pai, por carta, através de uma carta, separou-se dela. E neste momento, a minha mãe comigo e mais 3 filhos, porque eu sou a 4ª, resolveu que não daria conta. Não sei também o que passou ali na mente dela naquele momento. Isso eu acredito que não me compete, mas ela doou o meu irmão. Eu vi ele aproximadamente 2 ou 3 vezes. E quando eu soube do falecimento dele, há 2 anos atrás, eu fiquei bastante emocionada, ao mesmo tempo não, porque não convivia. Como que eu vou sentir alguma coisa com uma pessoa que eu não convivi? Mas era o meu único irmão legítimo. Era como se fosse o sangue do meu sangue total. Apesar que todos os meus irmãos eu considero assim, embora eu não conviva com todos, eu não conheço todos. Tem um irmão meu, ele deve ter aproximadamente 23, 24, 25 anos, não sei, que a minha mãe também doou. Fora os abortos, fora as tentativas de aborto comigo, com os meus irmãos, né? Tivemos, assim, fases muito dificultosas, né? De todos os irmãos, apenas eu e mais 2 fomos criados em orfanatos em determinados períodos das nossas vidas. E tudo começou, eu falo, tudo começou quando eu nasci, né? Pode ser, tudo começou agora, mas eu não lembro. Só que eu acredito que a partir do momento que eu entrei ali na barriga da minha mãe, alguma coisa começou a acontecer, né? Houve sim, segundo pessoas, né, que me disseram, tentativas de aborto. Eu não sei, eu não posso afirmar isso, porque eu ouvi falar, eu não tenho certeza. Ela também, você pergunta, ela não responde, ela tem aquele déficit, né, de entendimento em relação a lembrar tudo o que aconteceu, porque também é uma pessoa que veio de muito sofrimento, né, que é a minha mãe. Então, todas as vezes que eu for falar dela, hoje, eu tenho entendimento que ela é ela. Eu vou falar um pouquinho sobre os nossos pais. Eu tive o meu pai, que ficou preso por 4 anos. Não quis mais eu e o meu irmão. Ele foi embora com uma outra pessoa e teve 2 filhos com essa pessoa. E as 2 ou 3 vezes que eu vi ele
na minha infância, ele estava alcoolizado. Depois disso, eu fui ver ele só aos 13 anos, que foi quando ele me registrou com o nome Calbente. Fiquei muito feliz, porque eu falei, dependendo do sobrenome, né? Não vai... por favor, né, minha gente? Né? Dependendo aí, eu falei, Calbente, né? Chique, né? Bonito, diferente, espanhol. Já tem o Castilho, né? Que é espanhol. Então, combinou. Falei, só por isso que eu vou aceitar, viu? Ou pessoa, porque eu também não conseguia chamar de pai. E a minha mãe... ela veio de uma história de vida que, claro, hoje, aos 34 anos, eu já consigo também entender de uma vida sofrida, de uma vida com pouquíssima estrutura educacional, social. Então, se eu puder falar alguma coisa para vocês, pessoas, devido a todas as experiências que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho, que eu vivi na minha infância, é algo que eu levo para minha vida e sempre deu certo. Por que que deu certo? Porque eu mudei a forma de pensar em relação aos nossos pais. O meu pai, ele deu para mim tudo o que ele poderia. Ele ofereceu para mim tudo o que ele poderia naquele momento. E a minha mãe também. Eu não tenho o direito de julgar o meu pai ou a minha mãe por abandono, por rejeição, por maus tratos, por falta de cuidado, que foi o que aconteceu na minha vida, foi a forma como eu cresci, e sim, de alguma forma eu senti tudo isso dentro de mim. Foi sim um sofrimento, doeu, eu não posso negar que não doeu. Doeu muito, por quê? Porque quando você é uma criança, você não entende o que está acontecendo, por que daquele comportamento deles. Então, automaticamente, eu, como criança, também tenho comportamentos que eu não consigo entender, mas é devido ao sofrimento, é devido ao enxergar. É você olhar para uma pessoa e enxergar. A minha mãe, ela nunca me enxergou. Talvez ela nunca se enxergou. Então, por que eu vou cobrar de uma pessoa aquilo que eu sou? Eu sei quem eu sou. Eu sou Raquel, eu sou uma personalidade que eu enxergo. Eu olho as pessoas, eu consigo ver. Eu consigo sentir o que a pessoa precisa, se precisa de ajuda. Eu tenho essa sensibilidade. A minha mãe não. O meu pai também não. E está tudo bem. É aquela coisa. Hoje eu sou assim, a minha vida ela não anda. É por causa da minha mãe, porque minha mãe também. A minha mãe é isso, a minha mãe é aquilo, a meu pai é aquilo. Tá bom, eles são tudo isso. Ok. E você? Quem é você? É nessa parte que você tem que se apegar. No quem é você, o que você quer para sua vida, o que você escolhe para você, sem relacionar aquilo que você vive como se os seus pais fossem os culpados. Porque eles ofereceram aquilo que eles poderiam oferecer. E uma frase que eu levo comigo, mesmo que eu não conviva com eles, meu pai hoje ele é falecido, ele faleceu... Eu soube do falecimento do meu pai 3 anos depois que ele faleceu. Nem o direito de dar um tchau para ele eu tive. Me tiraram isso. E claro que na época, eu tinha 18 anos, quando eu soube através de uma ligação, eu fiquei sem reação. Eu estava trabalhando nesse dia, era 18 horas. Cheguei em casa, eu tomei um banho, deitei na cama, eu fiquei esperando o que eu estava sentindo. Eu falei, tá, vamos lá. Vai chorar, não vai chorar? Eu não senti nada. E eu comecei a falar, gente, mas por que eu não estou sentindo nada? O que é isso? É meu pai. E aí entra na questão do meu irmão. O que eu posso sentir? Eu nunca senti nada. Nunca senti raiva, mágoa. Céus, por que ele me abandonou? Por que ele fez isso? A minha mãe também. Eu não tenho esse direito. Na minha cabeça, eu pensava, ele fez o que ele tinha que fazer. É a vida dele, é o jeito dele. Não quer dizer que só porque ele fez que eu vou também ter que fazer isso com as pessoas. Sim. Ou que eu vou abandonar um filho meu. E o meu pai passou por situações também muito delicadas. Não estou justificando o abandono. Isso é muito importante. Ele passou por situações muito delicadas de perda, né? Ele chegou a perder um sobrinho muito querido num acidente de carro. Ele estava dirigindo naquele momento. Nessa época, ele ainda não tinha me tido. Então, aquilo tudo
como que eu vou saber o que esse homem sentiu naquele momento? Quem sou eu? Ou seja, não é porque o meu pai e a minha mãe fizeram isso comigo que eu também vou fazer isso com as pessoas e tá tudo bem. Ele tem as fraquezas dele, eu tenho as minhas fraquezas, cada um tem os seus momentos de vulnerabilidade. Então, talvez se eu tivesse no lugar dele, eu não abandonaria, mas ele abandonou. E aí? O que eu vou fazer em relação a isso? Eu vou tacar uma pedra em cima dele, da minha mãe? Eu não posso fazer isso. Eu não tenho esse direito. Por quê? Porque somos seres humanos. Então, quando a gente enxerga o nosso pai e a nossa mãe com amor, com carinho, amorosidade, compaixão, sabendo que eles também tiveram um pai e uma mãe, que eles também passaram por dores, que eles também passaram por traumas, que eles também um dia foram crianças. E eu não estava lá. O que eles sentiram naquele momento? Eu me arrepio. Porque eu falo de pai e de mãe, eu não falo só do meu pai e da minha mãe que me abandonou. Eu falo de pessoas que hoje convivem com o pai e com a mãe que se sentem de alguma forma rejeitados por eles. Mas não se sinta. Não sinta, porque hoje eles estão fazendo o que eles podem por vocês. E às vezes eles não fazem por mal. Às vezes é inconsciente. Eles não têm a consciência do que eles estão... Aquilo que ele está fazendo está machucando, está doendo. Poxa, será que você não enxerga que você está me fazendo, está doendo, que está me machucando? Como que você não me enxerga? Você é minha mãe, você é meu pai, você tem que me enxergar. Você tem que. Não tem que nada. Porque eles não têm a consciência. E quando a gente identifica que o nosso pai, a nossa mãe, os nossos familiares no geral não têm essa consciência, é uma questão de autoconhecimento. Preciso me conhecer para ter essa visão do outro. Acabou. Automaticamente o que é seu e o que é meu é meu. Você está, papai e mamãe, no seu tempo de evolução. Eu, Raquel, estou no meu tempo de evolução. No geral, cada um tem o seu tempo de evolução. E esse tempo de cada pessoa precisa ser respeitado. Precisa ser olhado com carinho, com amor, com atenção. Porque, afinal, nós somos seres humanos e nós precisamos, sim, de cuidado. Porém, não são todas as pessoas que vão enxergar isso e que têm essa capacidade. E tá tudo bem. O que eu posso fazer hoje por essas pessoas? Eu posso enviar amor, mentalmente falando. É fácil? Não é. Só que quando eu envio amor para uma pessoa, quando eu envio compaixão para uma pessoa, tudo aquilo volta para mim. Os nossos pensamentos criam o nosso futuro. É uma frase da Louise Hay, uma mulher que eu amo. Depois vocês pesquisem aí no YouTube. Ela é maravilhosa. O livro dela, que é Você Pode Curar a Sua Vida, mudou a minha vida. Eu literalmente curei muitas coisas que eu tinha ali ainda guardado dentro de mim, que eu não queria mexer, porque eu tinha medo de cutucar ali uma coisa que eu falei, deixa aqui, né? Tá paradinho. A gente nunca quer se encarar, né? A gente não quer ver a nossa sombra, a gente quer pensar positivo, não, tá tudo bem, e não tá. Agora, você olhar para dentro de você, pegar o seu defeito, pegar ele e ficar assim, ó, fazendo carinho, vem aqui, defeito, tá. E trabalhar esse defeito, eu não gosto da palavra defeito, eu prefiro ponto a desenvolver. Porque defeito é algo que parece que é agressivo, agride a gente. Tá dentro, né? Tá parece dentro. Que é algo que não sai. Pô, eu tenho um defeito. Não tenho nada, eu estou. É algo que eu aprendi também de alguns anos para cá. Eu não tenho defeito, eu estou com um defeito, eu estou com um ponto a desenvolver e isso aqui vai melhorar. Por que vai melhorar? Porque eu vou trabalhar isso dentro de mim. Mas para eu trabalhar isso, eu preciso entender de onde que surgiu, quando que começou, né? Eu senti que eu estava com esse ponto a desenvolver, o porquê disso, o que eu posso fazer hoje para melhorar. Então, são questionamentos que a gente precisa fazer para nós, como seres humanos, para chegar no entendimento de uma possível melhoria como seres humanos, né? Então, para você que me assiste hoje, se você acha que você tem um defeito, um ponto a desenvolver, trabalhe isso dentro de você, entenda o porquê, qual que é a raiz, só que você vai trabalhar de uma forma que não vai te agredir. É uma forma com amor, é você se olhar e você se abraçar.
Ah, Raquel, fala isso para uma pessoa que hoje vive num orfanato, que hoje está desempregado, que não tem mais vontade de viver, que está com a autoestima baixa, que já desistiu da vida. Eu não aguento mais, eu tô cansado. Eu não quero mais isso. Aí, para você, né, Raquel, falar é fácil, né? Tá muito fácil falar. Se olha, se permita. Para você também que tá sentindo isso. Porque um dia eu senti. E o que me tirou dessa sensação? Porque eu penso assim, a gente sente as coisas. A primeira coisa aconteceu, tomei um xingo. Primeira coisa que eu faço. Eu tenho a sensação. Aí, daqui a pouco, uma emoção. Sentir uma emoção. Aí, a partir daquela emoção, eu tenho uma reação. Aí, a partir daquela reação, alguma coisa volta. E, dependendo do quanto eu alimentar aquele xingamento, aquela ofensa, isso pode se tornar um sentimento. Então, isso pode ficar guardado dentro de mim. Então, o que você guarda dentro de você hoje? O que tem aí que talvez aconteceu com você, que você esteja sentindo que não foi agradável? De alguma forma, eu fui vítima, né? Não tá doendo. Por que fizeram isso comigo? Ó céus, ó vida. Não, você tem que acordar. Você vai sim olhar no espelho. Eu não tenho vontade de olhar no espelho. Olha no espelho sem vontade agora e fala, eu te amo. Você é demais. Você é incrível, mas eu não quero, eu não tenho vontade, eu não consigo. Consegue. Agora, entra numa questão muito importante. O que eu fiz para conseguir? Eu tinha algo aos 7 anos de idade, que eu considero que foi quando tudo começou ali se transformar na minha vida de forma muito rápida e de forma que eu não tinha mais o controle, até porque 7 anos, né? Vou ter controle do quê, gente? Mas tudo bem. O que mudou? Eu estava ali no fundo de um poço, desesperada, uma criança, não tinha autoestima, não tinha voz, não conseguia nem falar, né? Por conta das coisas que me aconteceram, né? Abusos físicos, psicológicos, sexuais, maus tratos, fome. Passei muita fome, muita fome. Meu primeiro emprego foi aos 9 anos, aos 8 anos de idade, pegando latinha. Sim, pegava latinha na rua. Vai dar dinheiro? Vou pegar sim latinha. Eu preciso sim comprar um leite para mim, para os meus irmãos. Eles sim estão passando necessidade, eu vejo a necessidade. Morávamos numa casa de um cômodo, tinha um rio no meio da minha casa. Um rio. Eu dormia, acordava com um rato em cima de mim. Eu dormia no chão. Eu não tinha uma motivação para eu acordar e falar, olhar no espelho e falar, eu te amo, garotinha. Eu nem sabia o que era isso. Porque com os meus 7 anos, ninguém tinha falado, eu te amo, menina. Vem aqui que eu vou cuidar de você, eu vou te dar amor. Não, eu não cresci com isso. Então, quando você cresce, você tem uma vida, que às vezes você que está me assistindo também, passa uma vida inteira sendo rejeitado, tendo abandono, como que você muda isso, né? Eu ali, ali foi só o comecinho, com 7 anos. Só que ali também eu entendi, impressionante, tá? Até eu às vezes não acredito. Eu entendi que eu tinha um objetivo. Ali eu já tracei o meu objetivo de vida. Dentro de um ano, né, que foi dos 7 aos 8 anos, que eu sofri aí todos esses tipos de maus tratos, que eu não conseguia falar, eu tinha medo, eu tinha vergonha, eu me sentia, era como se eu não existisse. Era como se eu fosse era como se eu não valesse nada. Era como se eu fosse abrir minha boca, ninguém ia me ouvir. Era como se ninguém me enxergasse. Eu tô sofrendo, tá doendo, eu tô com dor, né? Eu tô morrendo de dor, mas eu não posso falar que eu tô com dor, porque ninguém vai me ouvir. E foi nessa fase, né, que você chegou próximo aí dos 7, 8, 9, né, isso? Que você acabou indo parar em um abrigo. Fui parar, literalmente fui parar num orfanato. Por quê? Porque aconteceu, né, todas essas situações, né, aí dos meus 7 aos 8 anos,
E tivemos, sim, oportunidade de eu estar com a minha família naquele momento. Porém, a minha família, ninguém tinha condição. A juíza perguntou para todos. Quem quer ficar com a menina? Levanta a mão. Os seus outros irmãos já tinham ido para essas instituições Ainda de não, acolhimento? eu fui a primeira. Esses meus irmãos, eles estavam pequenos ainda. Eles ainda estavam pequenos. Eu acho que, quando eu nasci, eles estavam pequenos. Um ainda não era nascido e o outro era pequeno. Então, quando eu saí, a minha mãe ficou com um irmão e aí o outro nasceu na sequência. A diferença é pouca. Raquel, a gente sabe que o que acontece na infância não fica só na infância. Isso pode perdurar, isso pode refletir muito, tanto em aspectos emocionais, nos relacionamentos, na vida profissional. E a gente sente que a Raquel de hoje, ela ressignificou tudo isso e ela conseguiu dar o perdão genuíno para toda a situação. Sempre foi assim, Raquel? Sempre. Nasci já com isso. É impressionante. Me arrepia. Eu também. Eu não consigo, às vezes eu não consigo me explicar. Eu preciso dizer que eu te admiro a sua evolução como ser humano, do perdão, do acolher, que ainda você vai falar mais aqui pra gente, que você transformou tudo que você passou em amor ao próximo. Tudo. Literalmente. Mas a gente pode contar. Eu assim, a primeira situação, né, que eu acredito aí que poderia gerar não gosto, tem a palavra deveria e poderia, dever, não, poder, Poderia. né? Então eu poderia, as pessoas, as primeiras, né, que eu poderia sim ter uma mágoa, ter alguma sensação, sentimento ruim ali, acredito que sejam os meus pais, né? O meu pai e a minha mãe. Por quê? Porque no momento que precisavam cuidar, proteger, não existiu. Então, ali eu já poderia começar a criar um sentimento ruim. De revolta, né? De revolta, de olha, não quero saber, não quero essas pessoas. E não. O que eu comecei a entender? O perdão maior, ele entrou na minha vida quando o meu padrasto, quando eu tinha 7 anos de idade, ele fez, né, tudo que ele fez ali. E depois de tudo que eu passei, foi um ano, não foi um dia, não foi um mês, foi um ano em silêncio, sem o poder da fala, sem o poder de reação, não poderia ter reação, tinha que ser controlada. Então, automaticamente, todos os meus passos, mesmo que inconscientemente, eles eram cronometrados, eles eram planejados. É como se eu, antes de agir, eu parasse e pensasse, que é a inteligência emocional. Parar, pensar e agir. Então, ali, eu já sabia o que eu faria ou não. Não era, era algo natural meu, que hoje, na fase adulta, eu consigo enxergar como algo que, de alguma forma, me salvou, me ajudou. Por quê? Porque era a forma que eu tinha naquele momento de me defender. Era o quê? Fica quieta, não reage, não fala nada, fica na sua, porque se eu falar vai ser pior. Então, você fica quietinha. E eu ficava, porque eu sabia que se eu falasse ia ser pior. Era uma criança, como que eu ia me defender? Não dava para eu me defender. Hoje, na fase adulta, eu sei me defender, mas é claro, tudo de uma forma, na comunicação, com respeito, sem agredir, né, o nosso próximo. E quando eu entendi tudo o que ele fez comigo, isso é muito importante, comigo, não foi comigo, não foi eu que ele maltratou, não foi eu que ele abusou. Não, o que ele fez comigo, ele faria com qualquer um. E eu entendi isso aos 9 anos de idade. Eu já tinha um entendimento que o comportamento dele comigo não era sobre mim. Ele não falou, olha, eu vou escolher ela para maltratar, para machucar, e é ela. Não, ele já era uma pessoa que tinha comportamento assim
com qualquer outra pessoa que alcançasse o caminho dele. Então, ali, eu saí do meu papel de vítima. Foi automático. Eu pensei, isso não é meu. Pô, por que tá me maltratando? Por que tá fazendo isso? Por que tá me batendo, minha vida? Não, isso não é meu. Isso não é meu. Na hora, tudo que ele fez, tudo que ele causou, as dores, tudo, as marcas no meu corpo, tudo. Eu olhei e eu falei, isso não é meu. Isso é dele. Então, que fique com ele o que é dele. E que fique comigo o que é meu. O que é eu? Quem que sou eu? Eu sou pessoa que maltrata, sou pessoa que bate nas pessoas, sou pessoa que abusa das pessoas. Eu não sou. Eu sou uma menina de 9 anos. A única coisa que eu queria era estudar. Era só isso. Eu queria sair correndo para a escola. Eu já passei por 10, tá, pessoal? 10 escolas diferentes. Como que fica o cérebro, né? Humanamente falando, racionalmente falando, de uma pessoa que já passou por 10 escolas diferentes, da primeira série até o terceiro colegial, até o terceiro ano. Como que fica? Como que aprende a ler, escrever, calcular? Embora eu tenha que confessar, eu não sou muito boa de matemática, então não me façam perguntas de cálculo. Tranquila, também não sou. Eu não estou boa, tá? Não é que eu não sou, eu não estou boa. Um dia, né, pode ser que essa fase passe, quem me dera ser aí uma mestre em gestão financeira, né? Um dia a gente pode chegar lá, por que não? Mas eu consegui ter esse entendimento. Passei por 10 escolas, tudo bem, vamos passar por 10 escolas. Morei em 4 orfanatos, ok. Como que é a vida de quem mora num orfanato? Não sei se você que está me assistindo aí já morou no orfanato, ou você mora no orfanato, ou você nunca, de repente, teve uma vivência com quem morou em orfanato, agora tá tendo, né? Agora, né? Já tá tendo uma vivência mais próxima com uma pessoa que conviveu, que morou. Como que é, né, a sensação da criança, do adolescente, já o pré-adolescente ou adolescente já na fase adulta? A criança, quando ela chega ali com seus 3, o bebezinho a gente, né, bebezinho ainda não dá para sentir muito, mas claro que eles sentem a falta materna, né? Inconscientemente, na minha cabeça, eles com certeza sentem. 3, 4 anos de idade. A criança fica ali, ela não está entendendo nada que está acontecendo. 6, 7 anos. Tô aqui, tá? Então, são crianças, não vou generalizar, tá? Os abrigos, os orfanatos. Mas vamos colocar, tem 20 crianças naquele lugar. Qual a chance de você ser enxergado? Se você não estiver bem emocionalmente. Porque o educador, ele tem uma escala. É dia sim, dia não, aquele educador. Tem abrigos que tem assistente social, psicólogos, psiquiatras. Tem todo o apoio, suporte emocional. Isso é algo que eu considero muito bom. Eu acho isso o máximo. Só que os profissionais, nem todos eles, não é porque eles não são bons. É porque talvez humanamente, você olhar uma criança ali e saber que ela não está bem, aquele profissional ele não tem o que fazer. O que eu posso fazer por aquela criança? Eu não tenho como pegar ela no colo e abraçar, porque a criança está sofrendo, tem mais 15 sofrendo. Então, o que eu vou fazer? Então, o educador também, por mais que ele seja bom, por mais que ele seja humano, é impossível você ser enxergado. Agora, quando que você é enxergado? Quando você tem uma crise de bronquite, que era o meu caso, toda hora estava tendo crise de bronquite. Talvez era uma forma minha inconsciente de chamar a atenção, porque o que é a bronquite, né, nas doenças psicossomáticas? É a preocupação, é excesso de preocupação. Se eu tenho excesso de preocupação, a primeira coisa que vai atacar é o meu pulmão. É tristeza. Quando você sente tristeza, ataca o seu pulmão. O seu coração, o que ataca o seu coração? É a falta da alegria. É você estar uma pessoa triste. Mas eu estou uma pessoa triste porque eu quero, não, é devido às consequências. Então, eu estava num lugar, a pessoa que está no orfanato hoje, tem muitas, elas não são vistas. E aí, como que fica a cabeça de uma pessoa que não é vista, não é enxergada? E quando eu crescer, como que vai ser?
né? Quando eu fizer meus 18 anos, eu não vou ter para onde ir, eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Hoje eu estou no orfanato, eu tenho uma cama, eu tenho alimento, eu tenho pessoas que cuidam de mim, né? De uma forma, porque existem várias formas de cuidados. Então, ao mesmo tempo que eu não estou sendo enxergado ali, ninguém me enxerga, meu Deus, minha cabeça. O que eu tenho que pensar? Foi o que eu fiz. Tá, ninguém tá me enxergando, beleza. Eu falei, tá tudo bem. O que tem aqui nesse lugar, nesse orfanato? Pô, tem uma cama. Eu não tinha cama, então agora eu já tenho uma cama. Comidinha na hora certa, cafezinho da manhã, nananã. É da prefeitura, mas olha, gente, é bom. É alimento, entendeu? Para quem passou fome um dia, tá ótimo, aqueles bolinhos com recheio, maravilhoso. Quick lá, que eu não gostava, mas eu falei, nossa, Quick, maravilhoso. Então, o que eu comecei a fazer dentro dos orfanatos? Eu comecei a aproveitar e olhar o tanto de oportunidades que eu tinha ao meu redor. E eu comecei a aproveitar todas elas. Eu comecei a agradecer. Então, eu agradecia por eu ter uma cama, eu agradecia por eu ter um travesseiro, eu agradecia por eu me alimentar na hora certa, por eu ter profissionais ali capacitados, um psicólogo, psiquiatra não cheguei, né, nunca passei num psiquiatra, não foi necessário ali, né, por tudo que veio desenvolvendo, mas psicólogo sim, apoio psicológico, assistente social. E um dos abrigos que eu morei, especialmente o último, que eu vou falar um pouquinho sobre ele, eu aproveitei muito mais, que foi aonde eu cheguei na fase do aproveitamento. Só que um abrigo que eu morei na Zona Norte, que eu fiquei 3 anos, uma faixa de 3 anos, lá eu agradecia muito pelas oportunidades. A gente ia no parque, a gente fazia balé, jazz, dança do ventre, capoeira, judô, natação, inglês, espanhol, catequese, primeira comunhão. Fui até batizada, gente, na católica, meu Deus! Eu era católica? Era isso que eu queria? Não, mas olha, minha querida, você vai ter que fazer. É um acalanto espiritual. Acalanto né? espiritual. A tia Regina, se você estiver me vendo agora, ela falava o terço pra gente toda quinta-feira. A gente tinha que aprender o terço, a orar, rezar o terço. Eu aprendi a rezar o terço. Eu gostava de rezar o terço. Eu estava entendendo o que estava acontecendo ali? Não. Mas eu estava lá naquele momento presente e aproveitando as oportunidades. Porque eu sabia que, de alguma forma, aquilo ia me beneficiar. Não sei como. Igual o dia que eu fui fazer a aula de costura. Pô, eu não... Gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Tem que ter paciência, né? Eu já sou uma pessoa mais que eu gosto de ser um pouco mais rápida, mais prática, objetiva. Costura, você tem que ter muita, né? Eu falei, não tem problema, vamos trabalhar a paciência. Pode ser que um dia eu cresça, né? Uma calça minha rasgue, ou então hoje mesmo rasgou uma calça, quebrou um botão, eu já vou saber. Então, nem sempre a gente faz o que a gente gosta e nem sempre é confortável. Só que você precisa, em algum momento da sua vida, permitir viver algo que é desconfortável. Porque é nesse momento que você vai crescer. Se você faz só aquilo que você gosta, aí eu vou fazer... Aí, gente, tá muito bonitinho. Dá uma... Aí não dá, né, gente? Raquel, mas quanta história, quanta vida você tem para passar aqui pra gente, né? E aí você foi contando tudo isso. Como você sabe, eu sou advogada, sou da área de família. Maravilhosa. Né? E obrigada. E óbvio que eu fui dar uma pesquisada em algumas coisas. Adoção não é uma área que eu trabalho, né? Porque é muito sofrido. Essa é a verdade, né? Você vê todos esses casos, o pouco do relato que você já passou aqui, eu já imagino o quanto em alguns momentos não foi doído para você, porque 4 abrigos, né, são 4 vivências diferentes, são 4 ambientes diferentes para uma criança ir se adaptando justamente no momento da formação dela, né? E ela vai se moldando a cada ambiente, chegam pessoas com experiências diferentes e tudo isso vai trazendo à tona uma gama de sentimentos, né? Então, o ano passado teve um estudo, né, realizado pelo CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça,
e eles fizeram um diagnóstico sobre a devolução de crianças e adolescentes em estágio de convivência e adoção, né? E nesses estudos, eles constataram que algumas crianças, né, que têm essa vivência dentro do abrigo, embora tenha lá todo o aparato, uma equipe técnica de profissionais ali que acompanham, né, que abordam, que estão ali para fazer o devido acolhimento, né? Algumas crianças, quando elas eram adotadas pelas famílias devidamente cadastradas, né, como é feito hoje no nosso país, elas não conseguiam passar por aquele estágio inicial e eram devolvidas por esses pais. E aí vem, né, a decisão judicial, por quê? Porque o juiz ele não pode simplesmente falar, não, pegou, leva. Né? Por quê? Porque o que vai se prezar é o que é o melhor para aquela criança. Exatamente. Sempre quando a gente tem uma situação envolvendo uma criança no judiciário, né, sempre vai prezar pelo que é melhor pelaquela criança. Né? Se ela está sendo negligenciada de alguma forma, se ela está sofrendo algum tipo de abuso, mesmo, né, numa família adotada, porque tem muitos casos assim. Muitos. Né? Então, essa criança ela retorna, né? O juiz a pega de volta, retorna ela para o abrigo e, novamente, ela vai ficar ali vivenciando outras emoções. O que eu quero te trazer é como é que você via essa situação, se você já passou por alguma situação de que chegou a ser adotada, foi devolvida ou não, ou se você já experienciou isso com outras crianças e como que era essas situações, né, essas idas e vindas, né, nos lugares onde você viveu, né, nesses abrigos. Como que você pode relatar isso pra gente? Muito bem colocado, viu? Parabéns, pergunta bem elaborada, né? Nossa, ainda bem que eu vivi, né? Então, para mim, não vai ter nenhuma dificuldade em falar sobre isso. Porque, como a doutora disse, né, foram 4 abrigos, eu teria que ficar aqui uns 5 anos contando tudo o que aconteceu. A gente vai ter que fazer uma série. De forma porque é resumida, muita né? coisa. Porque realmente a gente sabe que é muita coisa. É muita coisa, tem muitos detalhes que eu acho que não cabe, né, aqui, porque muitos deles são muito fortes, né, são pesados mesmo. E a ideia nossa aqui realmente, pelo menos a minha, né, com a experiência da vida que eu tenho, é trazer de uma forma, por mais assim, que seja uma forma tranquila, por mais que a gente nós sabemos que foi algo que dói, que é doloroso, algo triste, né? Dependendo aí da visão do outro lado. Mas como que eu posso contar a minha história de uma forma que seja tranquila, de uma forma também que eu vá conseguir ajudar as pessoas que hoje estão vendo, estão sentindo que não tem solução, que não tem para onde correr, que não tem saída. Eu vivi, eu não sei o que você viveu aí, mas eu tenho quase certeza que eu já devo ter sentido alguma coisa parecida por conta de tudo mesmo que eu passei. Então, de alguma forma, como que eu posso transmitir isso para vocês que não fique pesado, sabe? Que fique leve. Então, sobre as adoções, eu fui para ser adotada já no primeiro orfanato que eu morei aos 9 anos. Esse orfanato, eu tenho sim que falar que eu sofri maus tratos lá. Eu saí de um para entrar em outro. Então, você sai de um sofrimento para entrar em outro. Do tipo de agressão, de ser obrigada a comer uma comida que eu não gostava. Era um orfanato que tinha mais de 300 crianças, adolescentes. Então, era muita gente. E quem era eu? Cheguei a um ponto, é um pouco forte que eu vou falar. Eles não me deixaram tomar água enquanto eu lavava o banheiro. Essa história depois eu conto em detalhes, porque tem detalhes. Eu cheguei num ponto de precisar tomar água da privada. Da privada. Dei muitas descargas. Antigamente, quando eu contava essa história, eu chorava. Porque eu considerei aquilo uma humilhação. E a humilhação maior não foi ter que tomar água da privada. A humilhação maior para mim foi eu ter que segurar o meu choro para não apanhar. Porque ai de mim se eu chorasse ali. Aí, ia comer o couro, mas fiquei quietinho, deixei para chorar no banheiro, contraí uma boa de uma hepatite na época que estava no vírus, né? Tava correndo solto lá. Resumindo, fiquei 1 mês lá trancada num quarto com 30 crianças doentes, com hepatite, porque tomei água da privada, e aí? Aí, graças a Deus, passou, né? Estamos aqui, tá tudo bem, já entendi o que aconteceu, o importante é que estamos bem. Era para eu ter sido adotada nesse primeiro orfanato por uma família italiana,
Segundo eles, já estava indo para adoção, porém repercutia. Ó, você vai ser adotada por uma família italiana, eles estão vindo aí, e nada. Falei, gente, que família italiana? Como assim? Eu tenho família. Porque quando eu fui para esse primeiro orfanato, ninguém avisou meu pai e minha mãe. Aliás, minha mãe. Meu pai, eu não cresci com ele, tá, gente? Eles me pegaram na escola. O conselho tutelar foi lá, falou, Raquel Castilho, e eu lá na última cadeira. Nesse dia eu não tinha tomado café, eu não tinha almoçado. Faltava 5 minutos pro lanche da escola, né, minha gente? Tava, né, já ansiosa, porque eu já estudava, já querendo comer. Ansiosa para comer. Inclusive, tem um histórico também, que um período da minha vida eu estive em sobrepeso, consegui identificar a raiz desse sobrepeso, que veio de muita fome que eu passei lá atrás, então eu tinha essa necessidade de comer conscientemente, né? Tudo isso também já foi trabalhado, em outro momento eu vou falar para vocês. Mas me pegaram ali e falaram, a gente está te levando para uma escola. Eu falei, mas que escola? Já estou na escola. Para sua mãe. Não. Eu falei, gente, onde vocês estão me levando? E aí chegou num lugar, me colocaram numa salinha branca. E quando chegou lá, eu comecei a sentir cheiro de coxinha. Ai, gente, nessa época, coxinha... Fome, imagina. Não, cheiro também, né? de coxinha. Eu falei, gente, porque... Não, coxinha naquela época, pra mim, era coisa de rico. Eu falei, gente, quando que eu vou ter oportunidade de comer uma coxinha? Era só, assim, eventos, aniversário, que eu entrava lá meio que intrusa no lugar. Entrava aqui, ninguém nem me conhece, eu tô lá só pra comer a coxinha. E aí a mulher falou, você aceita um salgado? E eu, com aquele meu jeito extremamente introspectiva, né, retraída, que era o que eu estava naquele momento. Em estado de alerta sempre, estado de alerta 100% o tempo inteiro, assim, ó. Não, obrigada. Porque eu estava, assim, com fome. Eu tinha fome. Só que, ao mesmo tempo que eu estava com fome, eu estava num lugar desconhecido. Então, o que está acontecendo aqui? Medo, né? E eu comecei, a hora que eu vi que ninguém vinha, eu juro por Deus, eu fiquei 2 horas naquela salinha. Eu não sei se foram 2 horas, mas eu senti que foram 2 horas. Eu comecei a gritar. Mãe! Eu quero minha mãe! Eu não sabia que aquilo era um orfanato, mas eu gritava tanto. E sabe quem que ouviu o meu grito? Ele falou, não, peraí, mocinha, vou chamar a sua mamãe. Ninguém. Eu gritei sozinha. Não vou falar ninguém, né? Porque Deus sempre, né? Foi Ele que sempre me ouviu. Foi Ele que me guiou. Foi Ele que me salvou. Eu tinha Ele dentro de mim. Eu sentia Ele dentro de mim. Eu sentia que, de alguma forma, Ele estava me guiando. Eu sabia já o caminho. É como se, para mim, eu já soubesse que aquilo ia acontecer. Não tinha muita novidade. Era como se eu já tivesse ali... não vou dizer premonição, não, já sabia todos os detalhes, mas eu já sabia lidar com aquelas situações. No final, não aconteceu a adoção. Agora, no segundo abrigo que eu morei, aí sim nós tivemos uma possível adoção, que é a doutora Dirlene. E o dia que ela foi lá, ela me olhou e eu tinha 13 anos. Gente, qual que é a chance de um casal, um pai ou uma mãe querer adotar um pré-adolescente de 13 anos? É 0, né? Sabendo eu diria que é 0. Sabendo todas as dificuldades, já, né? tenho irmãos, natural, né? tenho, querendo ou não querendo, tenho sim uma família. Qual que é a chance de alguém me olhar e falar, não, quero adotar? Pois é, a mulher lá olhou para mim, segundo ela se apaixonou, e nesse dia... por mais que eu agradeça muito, né, os abrigos, eu sou muito grata por tudo que eu vivi, mas, obviamente, coisas aconteceram que eu não tinha o controle, eu não tinha o entendimento do me conhecer, de saber quem sou eu. Então, naquele dia, completava-se 14 dias que eu não ia ao banheiro. Então, meu estômago estava desse tamanho. Eles me davam um lactopurga, né? Que é pra... Nada. Não soltava nada. E eu lá num cantinho, tava tendo festa, né? Os voluntários, uma festa enorme, que eles sempre promoviam festas com voluntários, né? Que levavam aí os presentinhos pra gente, que era a nossa alegria, né? Pô, chegou uma pessoa ali, presentinho pra gente, era um momento ali
que a gente sentia que existia, que a gente existia que era, a gente sentia que era alguém, né, que tinha uma importância no mundo. Porque quando você está dentro de um lugar desse, você não se sente importante. Você não é importante. Ninguém te olha, ninguém te vê, ninguém te reconhece. Ninguém acredita em você. Ninguém nunca vai imaginar que um dia você vai crescer, vai fazer uma faculdade. Eles falam, eu vou ouvir. Não, vai lá, vai estudar, vai fazer. Só que lá no fundo da cabeça deles, é natural achar que uma pessoa que cresceu, conviveu no orfanato, essa criança vai crescer, vai se formar e não vai ser nada. Por quê? Porque viveu a vida inteira ali no nada, com sentimento interno de nada. Então, qual que é a chance? Então, quando aparece alguma situação assim de adoção, né, ou algum interessado, até mesmo nessas reuniões que eles fazem, nessas confraternizações, eu já fui em uma há muitos anos, né, e você percebe a carência das crianças e é dilacerador, assim, né, porque as crianças elas estão ali em busca de carinho, em busca de alguém que te enxergue, sabe? Então, assim, você percebe essa urgência, né? Esse imediatismo que ele traz no olhar. Nossa, me arrepia, porque eu vi isso e é algo que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Não vai esquecer. Nunca mais vou esquecer. Raquel, você descrevendo a sua primeira experiência na instituição de acolhimento, o abrigo, você descreve bem o que era antes da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que as crianças que ficavam nessas instituições eram consideradas ou delinquentes ou coitadinhas. Exatamente. E elas tinham que ficar exatamente em sistemas rígidos, não em comunicação com a sociedade, e eram privadas praticamente do convívio social e de socializar e até mesmo de se profissionalizar. Hoje, como mãe de uma menina, principalmente, né, como mulher, de uma autoestima, de uma competência empresarial indiscutível, e também como voluntária, como você vê esse olhar? Foi esse olhar não apenas nos termos, não naquela ressignificação do estatuto, mas também da sociedade, no olhar com essas crianças. Mudou o olhar também com essas crianças? Mudou. Mudou, porque antes tinha, sim, a questão da agressividade, né, nos lares. Inclusive, eu peguei uma fase dessa. Porém, no segundo abrigo que eu morei, já tinha entrado aí o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e novas regras, no sentido não pode bater, né? Não pode agredir. Então, entregar para a gente ali, além do tratamento psicológico, formas de interação, né? De tentar manter a gente ocupado o máximo possível. No sentido de ir para a escola, ter o horário da informática, ter o horário do balé, ter o horário de jogar futebol. Eu sempre amei jogar futebol, desde os meus 4 anos de idade. Inclusive, já cheguei 1.300 embaixadinhas. Era a minha terapia dentro dos lares, além de ler e escrever. Então, eu vejo que hoje tudo é mais cauteloso dentro dos lares e sim, é bem mais observado. Porém, essa parte de você ser enxergado, de você ser notado, devido talvez à quantidade de crianças que tem ali, por mais que o profissional seja capacitado, ele não vai conseguir. Então, é nessa hora que entra algo que não só para quem morou ou mora em orfanato, mas entra para quem não morou, para qualquer pessoa. Se eu estou passando por uma situação de desconforto onde uma pessoa não me enxerga, o que eu preciso fazer? Então, é aquela coisa, eu vou te ajudar. E você vai se ajudar? O que você pode fazer para se ajudar? Né? Porque eu tô aqui te dando suporte. Qual que é a sua parte? Eu tenho a minha parte, você tem a sua parte. Eu tô ali num orfanato, eu não tenho... Como que eu vou me ajudar? O que eu vou fazer? Eu não tenho noção, eu tô aqui uma vida inteira. O que eu fiz?
Que você que não mora em orfanato, que não teve nada disso, não passou por nada disso, o que você pode fazer? O que você gosta de fazer? Eu gosto de ler, eu gosto de escrever, eu gosto de jogar futebol, eu gosto de fazer nada, ficar parado assim, olhando para além. Eu gosto de ouvir uma música, eu gosto de ficar assim, ó, do Neida, né, meditando. Então, é onde eu me apeguei, o que eu gostava de fazer. Foi aí que começou a mudança, ou seja, mudou sim os lares, mas não adianta o lar mudar, ter novas estruturas sociais, educacionais, e a pessoa que está residindo ali naquele momento não ter uma consciência de que ela também precisa aproveitar as oportunidades. Ou seja, hoje eu estou aqui, não quer dizer que eu sou isso. Pô, o lar está me oferecendo uma natação, uma oportunidade de um curso, vai lá fazer, entendeu? Vai aprender, vai ler. Ah, mas eu não gosto, vai. Agora, se você ficar deitado ali na cama, não vai resolver. Aquilo vai cada vez mais machucar você. E a intenção, por mais que, né, pareça que não seja boa, é sempre ajudar, né? É sempre contribuir. Só que você também precisa fazer alguma coisa por você. Não adianta só esperar dos outros. E isso cabe em qualquer situação das nossas vidas. Não pode se criar expectativas. Sem expectativas, sem decepção. Por que eu vou criar? Ai, se eu fizer isso, eu vou tratar as doutoras aqui tão bem. Eu vou, nossa, E aí as doutoras vão olhar para mim e fazer assim, ó. Aí eu vou sair chorando daqui? Ah, gente, não dá, né? Pelo amor de Deus, né? Não. Pô, vocês me trataram mal? Problema de vocês, entendeu? Fica aí. Eu não fui tratar ninguém mal. Vou voltar aqui e vou tratar vocês melhor ainda. Eu não vou falar nada. Eu vou sair a moda educada, né? Que eu acho que é importante. Super, né? Claro que eu vou dar... Não vou fazer isso também, não pode. Eu falo, tá bom, muito obrigada, viu? Tudo de bom. Saio, volto, trato melhor. Aí foi lá, de novo. Às vezes a pessoa faz assim porque é o jeito da pessoa. Às vezes não é porque a pessoa é ruim. É o que ela tem pra dar. É o que ela tem pra dar e tá tudo bem. É isso que você tem pra me dar? Pô, bacana. Vamos Mas brindar. Isso é seu, não é meu. Mas aí fica com você, entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso. Se você olhou com cara feia pra mim, o problema é seu. Se o que eu estou falando aqui, também não... Entendeu? Tá tudo bem. Cada um tem seu jeito e o jeito das pessoas precisam ser respeitados. Então, mudou. E eu vou voltar na questão da adoção, porque eu não concluí, tá? Só para responder a sua pergunta. Eu não fui adotada na época. Meu processo faltava questão de 1 mês para sair, até menos. Porque o meu pai apareceu. Aos 13 anos, que foi quando ele me registrou. E os lares, eles têm uma metodologia que eles sempre optam pela família. Vão sempre dar a prioridade para o familiar. Proteção ao poder familiar. Proteção, exatamente, doutor. Proteção ao poder familiar. Então, antes daquela criança ir para adoção, eles vão tentar de tudo, né? O fórum, os doutores, né? Todo o pessoal aí que eu tenho profunda admiração, né? Por tamanha competência, vão tentar de tudo para aquela criança estar num lar, mas claro, garantindo-se de que aquela criança estará segura e amparada, né? Que ela não passe aí por vulnerabilidades sociais. Porém, não foi o que aconteceu comigo, né? Nos 4 abrigos que eu morei, eu fui e voltei várias vezes para minha casa, para a casa da minha mãe. Já morei com irmão, já morei com irmã, já morei com mãe, já morei com vó. Eu não fiquei direto nos orfanatos. Então, eu vou para um orfanato, eu tenho uma vida ali bonitinha. Aí eu volto para casa da minha mãe. Aquela cai. Tudo aquilo que eu estava aprendendo, eu volto e cai. Sim. O juiz, a juíza, ele não olhou e não pensou, será que se ela voltar para lá vai ser seguro? Será que ela vai estar bem? Sabendo do histórico, né, que já existia ali familiar, qual que é a chance daquilo mudar? Mas aí é uma avaliação da equipe técnica, né? A equipe Eles técnica. fazem essa avaliação e aí, diante da situação que existe uma família ali, então o que eles fazem? Eles restabelecem a criança para o lar, né?
E, havendo novos indícios, novas comprovações de negligência, tarará, essa criança retorna, né, através do conselho tutelar, retorna para o abrigo. Lar. Né? Eu fui e voltei várias vezes. Pois é. E a história se repetia, ou seja, até qual ponto também vale a pena você investir naquela família que já tem dado sinais repetitivos que tá cada vez pior, que não vai mudar, que não vai melhorar. Então, eu sou a favor, de repente, de deixar a criança lá. Se for para voltar pro sofrimento, que foi o que aconteceu comigo, eu prefiro morar num lugar diretão, pô, é isso aqui, tá tudo bem, do que ficar indo e voltando. E os traumas, conforme você vai e volta, eles vão aumentando. Sim. Porque você tá lá num lugar que tá tranquilo, você tem a cama, e você volta para um lugar que não tem a cama. Então, você volta pro sofrimento, aí depois você vai de novo. Ou seja, tudo isso, eu acabei, né, por conta de todos esses acontecimentos, me tornando uma pessoa super adaptada. Então, se hoje vocês olharem para mim e falar, Raquel, vai precisar dormir aqui no chão hoje, eu durmo. Todos os ambientes que eu chego, eu olho, eu observo o ambiente automático. E eu já sei como eu preciso me comportar naquele ambiente. Eu já sei o perfil. Por exemplo, é um perfil... vamos colocar ali, estamos numa comunidade de baixíssima renda, o extremo do extremo da pobreza. Eu não vou chegar lá, e aí, tudo bem, meu nome é Raquel, não. A primeira coisa, eu vou chegar lá no silêncio. Eu vou observar o que eu posso fazer para ajudar aquelas pessoas. Eu chego num lugar da alta, ali todo mundo, falam bem, vestem-se bem. Eu também sei falar, sei me vestir muito bem e também tenho muita noção de bons comportamentos. Então, eu mais ou menos vou indo conforme o ambiente, só que sem perder a minha essência, né, o meu coração, de forma sempre humilde e respeitosa para com todos. Então, querendo ou não, de alguma forma, isso me tornou uma pessoa adaptada. Eu considero isso algo positivo. Eu me adapto muito bem. Hoje, eu tenho minha profissão, que é especialista em recursos humanos, só que se a gente precisar fazer uma faxina aqui agora, eu faço. E faço muito bem, viu? Sou boa. Eu gosto, não é meu perfil. Não vou falar que eu sou a melhor faxineira, mas eu garanto para você que eu vou me esforçar. Eu vou levar bem mais tempo do que uma profissional que é especializada nessa área leva, né? Porque elas são super rápidas. Eu falo, meu Deus, como elas conseguem? Eu já vou levar, 3 horas ali para fazer o negócio acontecer. Mas eu vou fazer. Eu não vou ficar parada. Caiu o copo no chão, eu vou pegar o copo, eu vou varrer. Então, ao mesmo tempo que foi dificultoso, sim, a gente aprende muito a crescer com regras, responsabilidades. Isso é muito importante. E voltando à parte da adoção, depois se der para editar, eu quero responder, que ainda não consegui, né? Vai levando uma coisa a outra que a gente não finaliza. O meu pai apareceu, o meu pai falou que queria ficar comigo nessa época. Eu falei que não. Falei, eu não quero, eu quero ser adotada pela tia, por ela. Não, você vai passar um tempinho com seu pai, sim. Nas férias são 20 dias e você vai ficar lá. Eu falei, eu não quero, eu não conheço ele, eu não tenho convivência, eu vou fazer o que lá? Eu não quero. Você vai. Ou seja, mais uma vez, a minha fala foi calada. A minha escolha não importava. Você vai, ponto. Eu fiquei 3 dias lá. Pedi para me devolver pro abrigo. No final das contas, não fiquei com meu pai, perdi a chance de ser adotada por uma pessoa incrível e passei o restante dos meus anos no orfanato. Raquel, tem uma perguntinha que eu quero fazer para você e vai linkar muito com o que a doutora Mércia já deu uma estudada aqui, que a gente vai acabar linkando essas 2 perguntas, tá? Tá. Então, assim, a gente está falando muito de vivência, né, da importância de tudo que você passou, né, e de tudo que o abrigo proporcionava para você, né, e para as outras crianças que também estavam lá. E uma dessas questões, que é uma palavra-chave, que hoje a gente vê ela um tanto banalizada pelos jovens que tem aí, que são youtubers, que são videotukers, tiktokers, e banalizam a educação, né? O poder transformador da educação, né? Porque a gente tem um abrigo onde você teve estrutura, onde você teve aula de costura, onde você teve balé, onde você teve esporte, né? E tudo isso é educação, né? São regras, porque
para você ser um profissional hoje, como você exige regras, exige Disciplina. estudo, exige conhecimento, disciplina, né? E como que você vê que a educação fez esse trabalho transformador na sua vida? Porque de onde você veio para o que você é hoje, qual é a estatística, né, que Qual a é a gente tem? chance, O né? poder transformador da educação. E aí acho que vai linkar com a doutora Mércia, né? Eu acho que um grande fator que vai linkar, que a Gema, A Gema. a Gema já Sai de dia, ela sai de sabia. noite. Exato. É que hoje a gente não vê políticas preparadas para que os jovens saiam aos 18 anos com uma autossuficiência profissional, né? E você, aos seus 18 anos, você conseguiu. Você já se diferenciou não porque essas instituições de acolhimento ofereceram, eu acredito, mas Somente, porque né? você soube abraçar essas Aproveitar oportunidades. as oportunidades. Você acredita que é válido o assistencialismo quando uma política que esses jovens saíssem amparados para terem uma autossustentação? Porque não é só você se profissionalizar. Ele vai sair de lá, a gente precisa estar muito certo, ele vai sair de lá, ele não vai ter mais a cama. Ele não vai ter mais o quarto, ele vai ter que pagar um aluguel, ele vai ter que se autossustentar. Exatamente. Então, não basta só isso. E a sua história de vida mostra que você, aos 18 anos, você assinou sua carta aí de alforria e falou, agora eu posso, eu vou, eu consigo, Amém. Michael Jordan, eu vou fazer e eu fiz. Qual foi o segredo e se esse assistencialismo é válido? Porque nem todos os jovens têm a mesma oportunidade, mesmo dentro das instituições, ou não têm a maturidade, né, Lu? De abraçar essas oportunidades. Exatamente. Eu disse no começo, né, que aos 7 anos eu tive o meu despertar. E o meu maior despertar foi o objetivo, que era o objetivo da minha vida. Acontecesse o que fosse, eu tracei o meu destino, que eu considero que é implacável. Em outras palavras, acontece do jeito que tem que acontecer e já está programado. Não vou precisar mexer em nada e nem fazer nada, apenas viver. O meu objetivo dos meus 7 anos aos meus 18 anos não era viver, era sobreviver. Então, respirar. Eu só precisava respirar até os meus 18 anos. Era só isso que eu queria. Era vida. Eu queria sobreviver. Eu estando respirando com a minha vida, que é algo que eu considero muito importante, a vida, ali eu entendi que eu poderia fazer tudo o que eu quisesse, tudo, mas desde que eu quisesse. Eu teria que querer. Eu quero mesmo esse objetivo? Eu quero uma oportunidade para participar de um processo seletivo, para ter um curso, para ser alguém na vida? É isso que eu quero? Então, aí, o jovem, ele tem também que se questionar o que eu quero para a minha vida. E a partir desse questionamento, ele começar a encontrar caminhos também, não só depender, né, do assistencialismo, que sim, ele precisa acontecer. Na minha época, eu tive muito pouco comparado ao que temos hoje, que eu considero que já está bem considerável aí em termos de oportunidade. A primeira coisa que eu pensei, que foi a virada também. Quando eu fizer 18 anos, automaticamente eu estarei livre. Por quê? Durante todo esse período eu sentia que eu estava presa. Foram 11 anos da minha vida que eu não teria oportunidade de falar, perdi vários direitos, a minha opinião era como se fosse nada, eu cresci ouvindo que eu não ia ser nada, que não ia dar certo, você não vai ser nada. Só coisas negativas. Só que essas coisas negativas entravam aqui e saíam aqui. Por quê? Porque dos meus 7 aos meus 18 anos, eu me preparei para a minha fase adulta. Era para eu estar me preparando para a fase adulta, criança? De jeito nenhum, né, gente? Era para eu estar brincando. Pergunta quantas vezes eu tive uma boneca. Não tinha. Eu tinha uma bola de futebol que eu consegui. Né? E com aquela bola de futebol, todos os dias eu fazia embaixadinhas até que eu cheguei aí 1.300 e pouquinho. O que eu fiz? Quando eu crescer,
todas as pessoas que olharem para mim, elas jamais vão imaginar que um dia eu passei por tudo isso. Não por vergonha, não. Porque eu nunca me considerei uma vítima. Eu nunca falei, não, ó céus, coitadinha de mim, drama. Não, nunca fiz drama. Por quê? Porque eu tinha um objetivo. Quando você quer uma coisa, vai acontecer sim percalços no meio do caminho. Pessoas que vão duvidar de você, pessoas que vão desconfiar, que vão desacreditar de você. Vai acontecer muito de alguém olhar para você e se sentir superior a você, de te ridicularizar, fazer você passar por humilhações que você não merece. E vai acontecer isso, só que você precisa olhar para isso e entender até qual ponto vale a pena você dar atenção para essas pessoas. Porque entre vocês, essas pessoas que fizeram isso comigo, com você, que está acontecendo isso hoje no mundo, entre tudo isso que está acontecendo e o meu objetivo, o que eu escolho? Eu tenho esse poder de escolha, eu tinha. Só que dentro das possibilidades que eu vivi, que eu vivo hoje, né? Isso serve para hoje também. Eu olhei e eu falei, a primeira coisa, eu vou aprender a ler. Eu vou aprender a escrever. Porque eu lendo e eu escrevendo, automaticamente eu vou falar bem. Eu vou ser uma pessoa educada. Eu vou me comportar. Então, a responsabilidade, a dedicação, todos os dias eu fazia. Né? Era um compromisso comigo mesma e com o meu objetivo, que era sobreviver. E para isso, com os meus 18 anos, eu já imaginava, eu já tinha os meus sonhos, eu já mentalizava. Eu fora daquele lugar com uma casa, com a minha moto, que eu amo moto, com a minha carta de moto. Eu já imaginava que eu estaria trabalhando, sim, não sei como, não sei onde, mas eu trabalhei todos os dias. Ou seja, hoje eu quero uma mudança na minha vida. Ela não vai acontecer amanhã. É um processo. E é um processo que, às vezes, ele não é amanhã, daqui uma semana, daqui um mês. Às vezes, é um processo de anos. Talvez um ano, dependendo aí da gravidade ali da situação. No meu caso, foi dos meus 7 aos meus 18 anos, trabalhando a minha mentalidade, escolhendo o tempo inteiro. A gente tem a oportunidade de escolha. Não importa onde nós estivermos. Se a gente está num lugar que não tem como escolher algo em termos de ação, a gente pode escolher nos pensamentos. Porque isso ninguém tira da gente, o nosso conhecimento. Você pode me arrancar tudo, mas o meu pensamento você não vai arrancar. Você não sabe o que eu estou pensando. Então, enquanto eu estava sendo atacada, enquanto eu estava isso, aquilo, o que vai fazer a diferença? Eu não podia me mexer. Eu tinha que ficar assim, ó. Eu não tenho escolha, eu tenho que ficar parada. Só que o meu pensamento, ele pode mudar toda aquela situação. Ah, é uma coisa horrível? Eu vou olhar para aquilo como algo que está tudo bem, que vai passar, que amanhã é outro dia, daqui a pouco eu vou dormir e está tudo certo. E eu vou continuar porque eu tenho um objetivo. Então, por mais que exista, sim, né, toda a estrutura educacional dos lares, qual que é o seu objetivo? O que você quer para a sua vida? Hoje você está numa fase que você está desempregado, está passando por momentos difíceis, às vezes de uma separação, de um filho que não está obedecendo, que está rebelde, de às vezes uma crise num relacionamento, a gente não sabe, às vezes um atrito com você mesma, de autoestima, autoconfiança, de não saber mais quais os próximos passos, o que eu posso fazer, como que eu vou sair dessa situação, às vezes uma situação pequena, mas você se vê ali tão acumulada que você não vê saída. O que eu vou fazer? Aí quando você sentir isso, esse aperto, né, essa coisa que machuca, porque isso dói e parece que a gente perde o controle do que é bom, do que não é. A gente parece que fica impregnado ali naquela sensação e não consegue sair do estado. Como que você sai desse estado? Primeira coisa, pensa no seu objetivo. O que você realmente quer? Hoje vocês estão aqui, é isso que vocês querem para a vida de vocês? Hoje eu estou aqui com vocês porque eu quero. Porque eu escolhi estar aqui. E isso para mim é vida. Isso para mim é ser quem eu sou. Eu não estou aqui por uma obrigação. É uma escolha que eu fiz, é uma escolha que eu considero muito bem feita. E qual que é o meu objetivo hoje, estando aqui com vocês? O meu objetivo não é contar a minha história em si, mas é que através da minha história, vidas sejam salvas.
situações sejam ressignificadas. Isso não só de quem morou em orfanato, não só de quem morou nas ruas, isso é para todo mundo, isso é para seres humanos. O que eu posso fazer hoje para ser melhor? Qual que é o objetivo? O meu objetivo é esse. Não sei até qual ponto vai impactar, não sei até qual ponto as pessoas, o que vão pensar. Não é essa não é isso que eu vou pensar. O que vão pensar, né? Eu vou pensar sempre no meu objetivo, que é a minha intenção. A minha intenção é boa. A minha intenção é contribuir, é ajudar. Isso para mim basta, sabe? É o suficiente. É só isso que eu quero pensar. O que o outro vai pensar, se vai gostar, se não vai... Não sei, porque cada um também está no seu momento e a gente precisa respeitar o momento das pessoas. O que eu sei é que eu alcancei o meu objetivo. Eu fiz 18 anos, eu já trabalhava 1 ano numa multinacional espanhola. Eu entrei nessa empresa, eu tinha 17 anos. Participei de um processo seletivo graças ao assistencialismo de um dos orfanatos que eu morei, que foi o último, que me deu toda a estrutura. Quando eu cheguei na empresa, eu participei de 8 processos seletivos. Alguém sabia que eu era de orfanato quando eu cheguei lá? Nunca. Eu falei, eu não vou falar da minha vida. Eu não vim aqui para contar minha história pessoal. Eu vim aqui para contar quem que é a Raquel profissionalmente falando. Ainda não tinha experiência fixa, né? Mas já tinha, assim, trabalhado, pegava latinha, cobre. Já peguei muito cobre aí na rua, amassei muita latinha. Já trabalhei em fábrica de colocar coisinhas em calça jeans. No próprio último orfanato que eu morei, eu ficava meio período lá cuidando das crianças de 4 a 6 anos, de 4 anos. Então, eu era mais ou menos uma auxiliar ali da professora, ensinava as crianças a lavar a mão, escovar os dentes. Então, eu já tinha mais ou menos dentro de mim essa coisa de trabalho, de profissional. Eu sempre gostei de ser útil. Eu quero, sim, alcançar tudo. Eu quero alcançar tudo. Só que eu quero alcançar tudo através do meu trabalho, através da minha dedicação, através das minhas atitudes diárias, de tudo que eu faço. Eu vou conquistar? Eu vou conquistar. Só que para isso eu vou me dedicar, para isso eu vou passar pelo desconforto, para isso terão situações que não serão agradáveis, mas eu vou trabalhar. E qual que é o segredo? A boa intenção. Fui para essa empresa, lá eu permaneci por 10 anos. Entrei como jovem aprendiz, saí de lá grandona, saí de lá especialista, com uma experiência generalista na área de recursos humanos, que é a área que eu atuo até hoje. Vai fazer 17 anos em maio. Me formei, tenho 4 graduações. Minha primeira foi marketing. Era o que eu queria? Não. O meu sonho era ser juíza. Juíza da vara da infância e da juventude. Porque a minha forma, por que eu queria? Que de alguma forma, na minha cabeça, eu sendo juíza, eu ia retribuir à sociedade todas as bênçãos que um dia me foram dadas. Que eu considero bênçãos. Por mais que não tenha sido algo bom o tempo inteiro, eu sinto que foi produtivo de alguma forma. Eu sinto que sim, eu tenho que agradecer o tempo inteiro. Porque eu estou aqui hoje, tendo a oportunidade de contar essa história. Então, eu olho assim para tudo que eu vivi e eu falo, meu Deus, talvez não era para eu ser juíza mesmo, porque o juiz, ele tem lei, ele tem que seguir a lei, ele tem que seguir ali a CLT. Tem coisas que o juiz vai querer fazer, por exemplo, o juiz, ele não vai poder fazer isso que eu estou fazendo, que é falar. Ou seja, eu sendo juiz, eu não ia talvez alcançar tantas pessoas como eu sendo Raquel, formada em marketing, formada em recursos humanos, gestão de pessoas, psicologia organizacional. Tá, fiz lá minhas faculdades, mas isso não é... Aquelas pessoas também que não têm faculdade, está tudo bem. Porque o que conta é o que nós somos, é o que a gente faz com aquilo que a gente estuda. Tem gente que fica ali na faculdade anos, não praticou, não significou nada. Para mim, significou a sequência, a continuidade do meu objetivo, que era pegar um livro, aprender a ler, escrever, o gostar de estudar, o apreciar, né, a boa comunicação, o olhar generoso para outra pessoa, o amor, sabe, a paciência. Aí você vai falar, você é uma pessoa paciente? Nem sempre.
Considero, sim, que tem uma personalidade forte, né? Porque eu acho até saudável, né? Aquela coisa de você se impor, quando é o saber dizer não. Tem muita gente que tem dificuldade de falar não. Por quê? Porque quer ser bonzinho para agradar, né? Vou agradar a pessoa ali. Não. Se eu não quero, educadamente existem formas de falar não. Não preciso falar não. Falar, olha, eu agradeço, mas neste momento eu estou ocupada com outro projeto. Não. Falei, não. Você pode vir aqui amanhã? Infelizmente, amanhã eu já tenho um outro compromisso. Falei, não. Tá tendo uma briga aqui, nossa, todo mundo se matando. Nossa, gente, meu telefone tocou, preciso ir ali rapidinho. Oi lá, tudo bem? Eu vou embora. Começaram a encher o saco aqui. Gente, meu Deus do céu, tô com uma cólica, eu preciso ir na farmácia urgente comprar um remédio. Tô doente. Eu tô mentindo? Eu tô sendo desonesta? Não, eu só quero sair daquela situação em paz. Eu não quero, vocês estão brigando aí? Não tem nada a ver com isso, gente. Fica aí, vocês, que eu preciso sair daqui. Então, eu fico nos ambientes também que eu quero, que são saudáveis. E se eu vejo que não tá saudável, é não na hora, é tchau. E aí você vai lá, é falta de paciência? Não, isso aí é essa pessoa imposta, só uma pessoa imposta. Se eu tiver que bater o martelo e falar, isso é isso, e acabou. Quem manda aqui sou eu. Eu mando. Então, hoje, eu tendo essa consciência de quem manda aqui sou eu, claro que eu não posso levar isso também ao extremo, né? Sair, né, jogando tudo pro alto. Tudo isso também dentro de uma responsabilidade afetiva, né, com as outras pessoas e sem agredir ninguém, sem maltratar, machucar ninguém. É só uma força que eu tenho dentro de mim que quem manda que sou eu. Quando eu saí dessa última empresa, a primeira coisa que eu pensei, eu não vou trabalhar para mais ninguém. Eu vou ter a minha empresa. Eu vou ser a dona. Eu vou... Mas por quê? Porque eu quero ser a melhor, porque eu quero ser a chefe? Não, porque é uma coisa que já está dentro de mim. Esse perfil de liderança, de querer estar ali à frente, de ajudar, também ser ajudada, porque eu amo aprender, eu aprendo o tempo inteiro com tanta gente. E essa questão da comunicação, também gosto de me comunicar. Então, hoje eu tenho uma filha, né? Fiquei mãe, né? Graças a Deus, né? Casei, tudo bonitinho. Separei quando minha filha tinha 3 meses de idade. Então, passei por um processo de separação muito doloroso. Já tive momentos da minha vida que eu tinha dependência emocional, porque você cresce num momento ali de rejeição, vem ali crescendo uma vida inteira com rejeição, abandono. É comum nós sermos dependente emocional. Trabalhei isso dentro de mim também para que não acontecesse nunca mais. Já vivi violência doméstica, né? Já passei, sei o que é uma pessoa viver um relacionamento tóxico. Já fui também uma pessoa, não digo tóxica, mas uma pessoa que também foi desagradável para o outro. Nem sempre foi flores, nem sempre tive esse pensamento que eu tenho hoje. Em alguns lares, no último especialmente, tive meu momento de revolta, tive meu momento de surto, sabe? De querer jogar tudo pro alto, querer sumir, desaparecer. Não foi só um momento que eu tive, foram vários. Só que esses momentos também me fizeram crescer. Esses momentos, de alguma forma, fizeram entender que não vale a pena. Só que eu tinha que soltar. Eu não vou ficar guardando dentro de mim sentimento. Tá com raiva? Vai lá, dá um soquinho, entendeu? Não, alguma coisa, um sofá. Coloca pra fora, não guarda. Porque se você ficar guardando o que você quer falar, você vai ficar com dor de garganta. A dor de garganta é quando você quer falar alguma coisa e você não fala. Começa a parar pra pensar. A dor de cabeça, quando você tem dor de cabeça, é porque você está com dúvida de alguma coisa. Pô, tô com alguma dúvida, é uma dúvida. Eu faço isso, eu faço aquilo. É um negócio que já está te impregnando e a hora que você para pensar nisso, a sua dor de cabeça vai embora. São chamadas doenças psicossomáticas de fundo emocional. Na época que eu tinha lá as crises de bronquite, hoje eu não tenho mais. Não tenho nada. Tinha bronquite, tinha rinite, vivia quebrando dedo, pé, machucando. Uma forma de chamar atenção, uma forma de ser enxergada. Valeu a pena? Valeu. Valeu porque eu vivi o que eu tinha que viver. Tenho arrependimentos? Não tenho arrependimentos. Faria tudo de novo, viveria tudo de novo. E tá tudo bem. Hoje eu estou no meu processo de evolução. Hoje eu sou mãe, hoje eu sou empresária. Eu amo a minha profissão, que é recursos humanos. Eu amo. Quando eu entrei nessa empresa, com 17 anos, eu não sabia o que significava RH.
Falava, gente, o que é RH? Não sabia ligar o computador. Nunca tinha passado uma maquiagem. Não sabia o que era pintar uma unha. Salto? Que salto? Eu não tinha estrutura para entrar numa multinacional espanhola com aquelas pessoas todas, né? Lindas. Eu falei, gente, eu parecia uma Maria do Bairro, a Thalia, Mariana de Bar. Mas eu fui lá no Brás, né? Na época, coloquei meu escarpão, e fui aprender a andar de salto, aprendi a usar uma roupa social, porque eu não gostava, porque eu era do futebol. Pá. Hoje, você me pergunta, o que você entende de música? Eu amo música, eu amo cantar, toda semana eu tô no karaokê. E eu gosto de música italiana, eu gosto de música espanhola, eu gosto de música nacional, internacional, bem eclética mesmo. E eu, inclusive, num desses orfanatos, eu aprendi a cantar rap. A maioria das músicas de rap, pá, nananana, aprendi. Aí você olha pra mim e você fala que eu sou uma pessoa que manja muito de rap. Se eu chegar num lugar, pá, e falar grosso e olhar. Mas por que eu sou assim? Porque também gosto de teatro, né? Adoro fazer interpretações, acho o máximo. Mas também porque convivi. E todas as pessoas que eu convivi, infelizmente, né? Não deram certo de alguma forma no sentido... Foram para as drogas... Ou são moradores de rua, mães precoces, falta de autocuidado, acreditou naquilo que as pessoas falaram para elas, que elas não se dariam bem, né? Talvez falta de objetivo também. Falta de objetivo e crença, né? Então, acredite em você, né? Que você pode dar certo, porque eu tenho certeza que vai dar certo, se você acreditar nisso. Raquel, a gente vai ter que encerrar. O papo tá tão bom, mas a gente vai... Já fica o convite para a gente continuar com a sua história de vida, tá? E eu quero agradecer o seu tempo, a sua generosidade e a sua coragem de compartilhar, de mostrar a crianças, a jovens, adultos, que só encarando o seu passado, aceitando o seu passado e ressignificando toda dor em amor, em perdão, em generosidade, a gente consegue libertar dos sentimentos mais reprimidos, os sentimentos que não nos pertencem. Muito obrigada. Eu que agradeço. Nossa, o que é isso? Gente, é de comer? Presente pela sua participação. Meu Deus, posso abrir, gente? Claro. Posso abrir, licença. Nossa, muito obrigada. Será que eu tô pra pensando? Você lembrar desse dia. Gente, antes de falar, não sei o que é, mas só para vocês saberem, eu sou colecionadora de canecas. Então, de repente, se for isso, vocês vão ter eu para sempre na vida de Nossa, gente, obrigada. Dá pra dar um abraço? Obrigada. Foi maravilhoso, gente. Eu que agradeço. Pra gente. E parabéns. Não deixa de, nas suas considerações, de falar das suas redes sociais, da sua empresa. Exatamente. Claro, posso falar já? Claro. Por favor, fale para gente, seus seguidores. Olha, os meus seguidores não são muitos, tá? Não são, nossa, 4 bilhões de seguidores, nada disso. Mas as pessoas que quiserem me seguir, né, no trabalho, @ARD Soluções, tá? Que é a ARD Soluções RH. Contem comigo, profissionalmente falando. Se vocês quiserem enviar currículos, para você que é gestor, gestora, precisa de um funcionário capacitado para sua área, um funcionário ideal, conte comigo, com a Roberta também, que é minha sócia nessa parte de processo seletivo. Temos uma equipe especializada para cuidar de vocês com todo amor, todo carinho, não só do candidato, como também do empresário. Então, se eu posso encerrar com uma frase, que é a frase da minha vida, é assim: conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada.